Bom, galera, então o Undertaker se aposentou oficialmente, pelo menos é isso que tudo indica. Portanto, agora eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre o Undertaker, começando com esse, onde eu quero falar sobre os melhores momentos do Deadman na WWE, né? Então vamos lá. Eu disse Deadman, mas um dos grandes momentos que Undertaker teve na WWE não foi como Deadman, mas foi com seu outro personagem, o American Badass, né? O American Badass foi um personagem muito bom, não durou tanto tempo igual seus personagens mais sombrios, porém foi uma gimmick muito bem feita, né? Uma gimmick que talvez a gente tenha visto nela um pouco do que é o Undertaker dele como pessoa, né? Ele como Mark Calaway, né? Deu pra ver ali que é um cara mais ou menos com aqueles valores, daquele estilo roqueiro, né? Motoqueiro e americano patriota ali. Era um personagem bom. É que o cara que fazia, no caso, Undertaker, no fim das contas, tinha personagens melhores pra ele naquele estilo mais sombrio. Então não deu pra ele ficar tanto tempo como American Badass. Mas seria legal se existisse duas pessoas diferentes, né? Se o Undertaker conseguisse ser ele como Deadman e American Badass ao mesmo tempo ali, né? Mas não tem como ele se multiplicar. Mas foi um momento muito interessante a forma como ele entrava com a moto e aquela música de fundo. Não me lembro de alguém tendo uma entrada tão literalmente badass igual essa, né? Ele realmente conseguia representar ali um estilo muito raiz, muito Wolverine, né? Eu não sei porquê, mas ele me lembra o Wolverine, assim, esse estilo dele, assim, bruto, aquelas jaqueta preta, tal, rock and roll, a bandeira da América, cara que não sorria ali, cara durão. Era um momento muito bom dele. Não deu pra gente ver tanta coisa. Deu até pra ver ele agora no fim da carreira encerrando dessa maneira, né? Foi até interessante, mas gostaria de ter visto ao vivo mais vezes o American Badass. Claro que um dos grandes momentos da carreira dele foi durante sua rivalidade com o Shawn Michaels, foi ele aposentando o Shawn Michaels, né? Foi um momento que, assim, que para muitos ficou o mais marcante da WrestleMania. Eles já tinham feito um grande combate na WrestleMania 25, considerado pela WWE o melhor combate das WrestleManias e da história da empresa. A WWE considera isso. Foi uma excelente luta. E aí na 26 repetiram esse combate e ficou marcado então ali pela aposentadoria do Shawn Michaels. Era ou o fim da streak ou o Shawn Michaels parava. E todo aquele clima tenso, e depois o fim da luta, o Undertaker cumprimentando ele, aquela cena emocionante. Acho que foi um dos melhores momentos também do Undertaker na WWE, foi quando ali ele, acho que consolidou-se de vez, né? E não pararia por ali, mas foi ali que ele conseguiu se consagrar definitivamente. E acho que um grande momento dele como personagem na WWE foi quando ele esteve no seu papel de Ministro das Trevas, né? Com aquela sua stable de Ministério das Trevas. Porque se a gente tá falando de um personagem sobrenatural, que ficou muito conhecido por ser um personagem assim, esse personagem místico, foi o momento onde ele mais abordou ali esse personagem. Foi o momento onde ele mais trouxe elementos para esse personagem, onde ele mais atuou fielmente a um personagem de trevas. Porque os demais, assim, beleza, ele era um cara que aparecia do nada no ringue depois de um blackout, ou um raio aparecia do nada, assim, eram as coisas mais sobrenaturais que ele fazia, o visual dele, mas parava por ali. Na época do Ministério das Trevas foi quando ele mais atuou como personagem mesmo, fazendo rituais satânicos, montando uma stable satânica, mandando profecia das trevas, o próprio visual era um pouco mais assustador, a música ali, sequestrando pessoas ali, né, tentando fazer enterros vivos, indo em cemitérios, indo ali com carros de funerária. Nossa, teve de tudo, todos os tipos de elementos possíveis. Então, em termos de personagem, pra mim foi o melhor momento dele, como Ministro das Trevas. E assim, um grande momento que ele teve também na WWE foi seu envolvimento com o Triple H, né? Que, como eu falei, começa lá quando ele se envolve com o Shawn Michaels e aposenta o Shawn Michaels, e aí vem o melhor amigo do Shawn Michaels, Triple H, pra rivalizar com ele. Eles já tinham realizado uma grande luta já na WrestleMania 27, com o Undertaker sobrevivendo naquele combate que ele sofreu muito, e depois repetindo na WrestleMania 28, um combate que para muitos é um dos maiores também, fica marcado na memória de muitas pessoas. O Shawn Michaels era o juiz e toda aquela atmosfera daquele Hell in a Cell foi um dos momentos mais marcantes, né? Você lembra de Undertaker, você pensa nessa luta, e é uma das lutas que você logo indica para as pessoas assistirem. É essa e contra o Shawn Michaels, então claro que também fica marcante.
Um momento que também eu sempre lembro dele é ele como campeão pesos pesados, né? Ele como World Heavyweight Champion, né? Porque ele também ficou marcado com esse cinturão, né? Principalmente pra nós que começamos a assistir em 2008, geração SBT. A gente foi acostumado a ver o Undertaker ganhando esse cinturão nesse período. Ele começa a voltar a ganhar esse título, principalmente em 2007, né? Um ano antes. Então quem começou assistindo um ano antes ainda se deu melhor ainda. E aí ele foca nesse cinturão. Ele fica nessa rota até 2010 e depois ele para de disputar títulos, né? Mas ele também ficou muito bom nesse período, ganhou 2 vezes esse título na WrestleMania, né? Inclusive em evento principal, contra adversários diferentes. Suas defesas eram muito boas e a forma como ele perdia esse título também sempre era marcante, sempre era algo que chocava, assim, caraca, que derrota é essa, né? Então, o Undertaker também, como campeão de pesos pesados, foi um dos grandes momentos dele na WWE. O Undertaker, acompanhado do Paul Burrell, também foi muito bom. É que foi muito antigo, né? Então a gente não consegue ver todas as coisas. Eu mesmo demorei muito tempo pra ir vendo, até hoje não vi tudo que ele já fez junto com o Paul Burrell, né? Durante muito tempo eu achava até um pouco meio esquisito ali o envolvimento deles, achava até que eu não iria gostar tanto, mas conforme você vai conhecendo melhor, e aí eu indico vocês também ir assistindo, o envolvimento dele com o Paul Burrell era muito bom, cara. O Paul era um gênio, E aí eu comecei a compreender porque muita gente ainda discute quem é o maior manager da história, o Paul Heyman ou o Paul Burrell. Eu achava assim, não, o Heyman deve ser muito melhor ali e tal, mas o outro Paul era muito genial, fazia uma atuação muito boa, cara. Então, foi um momento também ali que ajudou muito o Undertaker, né? Durante o período inicial da carreira dele, ele precisou do Paul. Até depois, quando eles começam a rivalizar, as rivalidades eram interessantes ali. O Paul Burrell trazendo o Kane, contando uma suposta origem ali do Undertaker e do Kane também, que depois veio a se confirmar. E aí rola o plot twist dele traindo o Kane, voltando com o Undertaker e tal. Viram umas coisas muito interessantes ali. E depois o Undertaker consegue ter ali a sua continuidade sem precisar do Paul. O Paul chega a voltar depois, anos lá, pra tentar ajudar o Undertaker, trai ele, fica com o Kane, né? Era uma loucura tudo isso. Então foram momentos muito interessantes também. E tem um que não pode ser esquecido também, que é o Undertaker nos seus momentos como dupla, né? O Undertaker já tem 7 títulos de duplas no total em sua carreira, cara. Pois é, 7 títulos de dupla. O Undertaker fez dupla com muita gente, né? Ele já ganhou título junto com Stone Cold, já ganhou título junto com o Kane, com o Big Show. Então, o Undertaker, ele ganhou esse cinturão várias vezes também. Já esteve na divisão de tags várias vezes ali, em vários momentos. Seja com a American B10 ou Deadman. É que um pouco a gente lembra porque dupla é um pouco mais esquecível, né? Mas ele também já esteve nessa divisão durante alguns períodos e fez boas duplas também. Não acho, assim, que os Irmãos da Destruição são uma das melhores e maiores duplas da história, igual alguns colocam. Eu acho que o pessoal exagera um pouquinho. Eu acho que a história dele junto com o Kane é muito boa. É uma das melhores, se não a melhor. Mas não a dupla deles em si. Mas eu entendo, mas também está aqui entre os melhores momentos do Undertaker em sua carreira.